Boa noite, senhores. Espero que tenham tido um excelente sábado até agora. Hoje eu queria fazer um vídeo diferente. Eu tenho reagido a muito vídeo de ateu evolucionista. Hoje eu quero reagir a um católico, inclusive um católico tradicional, que fez um vídeo algumas horas atrás sobre essa relação, essa aparente tensão entre a ciência moderna e as escrituras, né? O Omar, eu não conheço muito o trabalho dele, mas recebi muitas pessoas que eu conheço o elogiaram muito, dizendo que ele é um sujeito muito inteligente e muito ponderado. As poucas coisas que eu assisti dele me pareceram relativamente boas, mas essa pessoa me enviou este vídeo dele dizendo que havia umas discrepâncias entre o que ele fala sobre evolução e o que eu ensino, tá? Então eu queria ver se realmente há uma discrepância, se essas discrepâncias são meramente aparentes ou se houve simplesmente um equívoco deste amigo meu, tá? E eu já quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é criticar o Omar, não é criar discórdia, né? Em um momento que nós estamos vivendo aí, em que todas as forças do mundo atacam a Igreja Católica, de dentro e fora, eu acho que o que nós menos precisamos são católicos discutindo entre si, principalmente tradicionalistas. O que nós devemos fazer é unir os nossos conhecimentos de forma a proteger a igreja destes ataques da melhor maneira possível. Então, se o Omar cometer algum equívoco, né, na área que eu domino mais, eu espero corrigi-lo de forma fraternal para que ele possa, quem sabe, fazer uma defesa melhor da próxima vez. E espero também aprender com ele, quem sabe simplesmente acrescentar uma coisa ou outra, caso o que ele diga esteja totalmente certo. Tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o evolucionismo e, e ver se a gente pode dar alguma contribuição para essa conversa. Né? Uma outra forma de se defender e de alguma maneira mitigar o ataque que as ideologias científicas, né, cientificistas, têm perpetrado à igreja, é a de dizer que elas são eivadas de ideologias. Né? Então, a ciência moderna geralmente se dá o exemplo, que é o mais notório, do evolucionismo, né, que são, de fato, né, dados experimentais muito misturados com uma narrativa totalmente ideológica, aliás, de origem esotérica. Né? O avô de Darwin era uma espécie de ocultista, e a primeira ideia, né, da evolução vem com Erasmus Darwin. Tá, tem três coisas aqui interessantes, tá? De fato, a evolução ela é uma teoria repleta de aspectos ideológicos, né? O evolucionismo ele é uma visão de mundo, ele é uma filosofia, tanto que se você atacar o evolucionismo, os evolucionistas ficam exacerbados, eles ficam nervosos com você, né? Exaltados, não exacerbados, perdão, exaltados, ah, porque você está atacando tudo aquilo que eles acreditam, né? Da onde que eles vêm, da onde que o universo vem, a base de moral ou falta dela, toda a interpretação que eles dão para o universo é por uma ótica evolucionista. Então, o evolucionismo é o gênesis do ateu e, portanto, está sim repleto de ideologia. O Omar está correto quando diz que o Erasmus Darwin era um ocultista, ele era um maçom. Tá, isso aí não é conspiração, você pode simplesmente colocar aí no Google agora, Erasmus Darwin, Freemason, e você vai ver, vai até encontrar qual é a loja lá maçônica, se não me engano, na Escócia, que ele fazia parte. Isso aí não é segredo, tá? Agora, o Omar se equivoca quando ele diz que o evolucionismo começa em Erasmus Darwin. De fato, Charles Darwin se inspirou no avô, ele leu o avô, e só que houveram evolucionistas anteriores a Erasmus Darwin. Você tem, por exemplo, o Denis Diderot, você tem muitos outros. Inclusive, o evolucionismo ele era uma ideia muito popular ali no Iluminismo. Tinham vários indivíduos no século XVIII que já eram evolucionistas. O Darwin não só se inspirou no avô, mas ele foi ensinado pelo Robert Grant também, em Edimburgo, que era um evolucionista. Então, tiveram vários. E a origem dessa filosofia, por assim dizer, ela está lá nos pré-socráticos, como eu já falei. Se você lê a Física 2 de Aristóteles, ele discutindo Empedócles, você vai ver ali os preâmbulos da ideia de seleção natural. Né? A ideia que partes de organismos se juntam ao acaso e aquelas que funcionam permanecem, aquelas que não funcionam
perecem, né? Você tem ali claramente a doutrina evolucionista, que vai ser replicada por Epicuro, e depois Lucrécios vai escrever sobre isso, acho que 90 a.C., escreve um poema enorme sobre essas doutrinas aí de Epicuros. Isso aí vai chegar na Europa, lá na Renascença, e vai influenciar o iluminismo fortemente. Então toda essa turma está bebendo da mesma fonte, incluindo o próprio Erasmus Darwin, que é os pré-socráticos atomistas, tá? Então o evolucionismo, ele é um atomismo aplicado à biologia, tá? Então, a ideia de acaso e necessidade sendo suficiente para gerar tudo que nós vemos por aí, tá? Então, só essa correção que eu queria fazer. Então, realmente é um discurso aí todo ideológico. Hoje se sabe que a genética moderna poderia se desenvolver inteirinha sem recorrer ao evolucionismo. Contudo, né, ele tem a sua objetividade. Tá, sim, não só a genética, como toda a biologia poderia, ou praticamente toda a biologia poderia se desenvolver sem o evolucionismo. O evolucionismo é simplesmente um arcabouço teórico que os evolucionistas acreditam ser capaz de explicar diversos dados que parecem isolados, né? Quando, na verdade, esse arcabouço teórico, ele previne o avanço da ciência, porque ele dá uma interpretação errônea aos dados. Um exemplo que eu posso dar é o suposto DNA lixo. Por décadas, os evolucionistas nos disseram que a parte do DNA que não codifica para a proteína era simplesmente lixo, por causa do acúmulo aí de mutações e erros e perdas ao longo do processo evolutivo, que procede basicamente ao acaso, né, ou de forma cega, se preferir o termo. Nós sabemos hoje, né, como qualquer aristotélico tomista já saberia, que na verdade o DNA é totalmente funcional e essas partes aí do DNA que não codificam para a proteína, codificam para outras coisas, como por exemplo o microRNA, que vai afetar, por exemplo, a expressão gênica, tá? Então, por décadas, o evolucionismo atrasou a ciência, porque não se investigava essa região do DNA, porque as expectativas dos evolucionistas era de basicamente ser lixo, tá? Inclusive, quando o projeto ENCODE começou a encontrar funcionalidade nessa parte do DNA, muitos evolucionistas não aceitaram os resultados e queriam basicamente fechar o projeto ENCODE, porque iria contrário a tudo aquilo que eles acreditavam, tá? Então você vê que é um engodo esse modo de olhar para os dados, né? Mas enfim. Objetividade garantida. Com micro-organismos, a teoria da evolução funciona perfeitamente. A ideia de mutações, né, e nas células, né, dos organismos unicelulares, as mutações são muito frequentes, das mutações que melhor se adaptam ao ambiente e que, portanto, determinam a preservação de uma espécie e da multiplicação daquele novo tipo, né, de célula, de organismo, certamente é verificado de forma experimental nos laboratórios o tempo todo, né? Aí nós temos um problema aqui que eu acho sério. Eu acho que eu sei o que ele quer dizer, mas a forma com que ele colocou é problemática, tá? Quando ele diz que o evolucionismo funciona perfeitamente nos micro-organismos, né, nas bactérias, o que ele quer dizer com isso, né? Como eu falei em vários e vários vídeos meus, o termo evolucionismo ou evolução é equívoco. Ele pode significar muitas coisas, tá? Desde a ideia de ancestralidade como universal até mutação, modificando ali a expressão gênica de forma sutil, né? Então, assim, o que o Omar quis dizer que, né, isso funciona em micro-organismos? Porque veja que o Darwin escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Ele não escreveu um livro pequenas variações afetam o sucesso reprodutivo ao longo do tempo, né? Então, o evolucionismo não consegue explicar a origem das espécies de bactéria, tá? E não é correto dizer o que o Omar diz, que as bactérias elas mutam mais e, portanto, o evolucionismo, essa ideia de mutação seleção natural funciona melhor nas bactérias, tá? A taxa de mutação nas bactérias é um nucleotídeo a cada, sei lá, 1 bilhão de pares de bases. É uma taxa de mutação, inclusive, muito baixa. O que acontece nas bactérias são, na verdade, duas coisas. Uma é que elas são capazes de desligar o mecanismo de reparo, que, né, procura aí erros, né, as mutações no DNA para corrigi-las. Elas conseguem desligar isso daí em situação de estresse para aumentar o número de mutações. E dois, que as bactérias
se for comparar, por exemplo, com um vertebrado ou uma planta, elas se multiplicam numa velocidade muito maior e o tamanho populacional de bactérias é muito maior, né? As bactérias se multiplicam a cada 20 minutos, tá? Então, como a mutação, isso é importantíssimo que os senhores entendam, eu já falei sobre isso várias vezes, mutações elas não geram nada de novo, elas quebram genes ou elas bagunçam genes. Por exemplo, transposons podem pegar um pedaço de um gene e mudar ele de lugar e afetar, por exemplo, a expressão gênica. Tá? Então, esse tipo de coisa pode ocorrer e, circunstancialmente, permitir que uma bactéria sobreviva mais. Mas, porque a mutação ela está ou bagunçando ou quebrando, ela acaba intrinsecamente piorando o organismo, ainda que ele sobreviva mais. O exemplo mais clássico, que eu já dei várias vezes, é do experimento do Lenski lá, que é, por exemplo, esse tipo de experimento que o Omar diz que é demonstrado constantemente no laboratório. Né? Você tinha uma bactéria lá sendo criada em frascos, Escherichia coli. Em um dos frascos a situação era estressante, porque não tinha tanta glicose como nos outros. As Escherichia coli são capazes de digerir citrato, né, como para pegar aí carbono, mas não, ela não gosta de comer citrato porque é uma péssima fonte de carbono. Então ela só consegue, ou ela geralmente ela só digere carbono, citrato em condições estressante anaeróbica. Então quando não tem oxigênio, o gene envolvido com a digestão de citrato, ele é ativado, tá? Nesse frasco, porque não tinha muita glicose, bons nutrientes, houveram algumas mutações que não vêm ao caso aqui, algumas foram até muito interessantes, mas complexas, envolvendo inclusive esses transposons, que fez basicamente, simplificando, os genes dessa bactéria envolvidos com a digestão de citrato ficarem ligados continuamente. Naquele frasco específico, uma vez que não tinha o bom nutriente, foi bom para a bactéria, circunstancialmente, quebrar o gene, né, ou quebrar o regulador do gene, porque ela podia agora comer citrato a todo momento, com ou sem oxigênio. Então esses indivíduos mutados cresceram em número. Só que essa bactéria está quebrada. Tá? Se você colocar a glicose lá no meio, ela não consegue competir com as bactérias normais. Tá? E não é possível reverter o processo mutacional e corrigir esse regulador aí do gene. Tá? Então, se é isso que o Omar quer dizer, funciona muito bem em bactérias, então sim, de fato. E a única razão que funciona mais em bactérias não é por causa da taxa de mutação. É porque quando você está mutando ao acaso, né, como o número populacional da bactéria é muito maior, né, exponencialmente maior do que num vertebrado, você tem uma maior probabilidade de, ao acaso, acertar uma mutação aí, que por mais que esteja quebrando o organismo, ajude circunstancialmente esse organismo a sobreviver, né? Então é só por isso, tá? Mas esses experimentos aí, ou melhor, essas observações de mutação quebrando o gene, circunstancialmente ajudando o organismo, isso se vê em vertebrados também, né? Grande parte das adaptações do urso polar se deram por esse processo, né, de quebra. O urso polar, ele é basicamente um urso pardo modificado. Ele perdeu a capacidade de levar melanina para os pelos, por exemplo. Isso é uma perda. Mas, em um ambiente em que tem muita neve, isso aí pode ser adaptativo, né, do ponto de vista evolucionista, porque aumenta o sucesso reprodutivo. Só que o organismo perdeu uma capacidade, ele não ganhou nada. Então, esse tipo de coisa pode ocorrer, e não é só em bactéria. Tá? Mas dizer então que o evolucionismo funciona perfeitamente em bactéria é muito problemático, tá? Mas eu entendo o que ele quis dizer, mas eu acho que a forma que ele se expressou não foi legal. Então, o evolucionismo ele funciona para certa categoria de seres vivos, né? E até mesmo para as realidades macroscópicas, em algumas espécies já se verificou de fato que existe, né, essa mudança de acordo com a seleção natural. Agora, não só a quantidade. Mais uma vez, seleção natural é simplesmente a consequência do processo, né? A causa das mudanças, elas são... Usando o neodarwinismo, seria a mutação que eu acabei de descrever, mas a vasta maioria das adaptações, as mais surpreendentes e rápidas, não se dá por mutação, se dá por plasticidade fenotípica.
Tá? Então, todos aqueles exemplos de livros lá, a adaptação dos peixes ciclídeos nos lagos africanos e dos lagartos anoles nas ilhas lá do Caribe, se não me engano, são todas por questão de plasticidade inerente do organismo. Então, o organismo ele tem essa potencialidade de expressar alguns morfotipos distintos e isso nada tem a ver com evolução. Se ocorre uma evolução, é exatamente, muitas vezes, a perda da plasticidade. Aí sim, por um processo mutacional. E você tem aí o mesmo organismo que consegue expressar mais de um morfotipo, podendo então ficar travado em um desses morfotipos por causa da perda da plasticidade. Então, mais uma vez, esse tipo de coisa pode ocorrer porque é perda, não é ganho. Mas o evolucionista tem que explicar a origem dos organismos, a origem das estruturas, a origem dos órgãos, e não a pré-existente plasticidade e a quebra de genes. Né? Isso aí não jamais será capaz de explicar a origem das espécies. Né? De dados empíricos para verificar que a seleção natural aconteceu com todas as espécies seria imensa, né? E impossível de se acumular ao longo da existência inteira da humanidade. Também, a explicação da origem do homem evolucionista é muito furada, né? E é francamente, desculpem aqueles que defendem essa ideia, é francamente imbecil, porque ela se baseia na negação de algo que é patente, na diferença ontológica entre o homem e os outros animais. Né? O ser humano, ele conhece essências a partir da abstração. Quer dizer, a inteligência do homem é necessariamente imaterial, porque ela conhece realidades imateriais. Se você, por abstração, conhece essências imateriais, quer dizer que a sua inteligência trabalha com algo imaterial. Né? Se você consegue, meu Deus do céu, desenvolver uma equação de física, né, ou de química, essa equação, por acaso, é material? É claro que não. Ela se refere a estruturas, né? Ela é uma quantificação, né? É a aplicação da categoria da quantidade a elementos materiais. Então, é uma forma imaterial de descrever entes materiais. Então, é evidente que a nossa inteligência é imaterial, que o homem tem, portanto, uma alma racional imperecível. Né? Sim, acabei apertando o botão errado aqui. Sim, ele está certo, né? Qualquer tentativa evolucionista de explicar a origem do homem está fadada ao fracasso, né? Porque nós sabemos que a alma humana, né, ela é criada imediatamente por Deus e que as faculdades da alma, elas são imateriais, no caso do intelecto, da vontade. Né? Então, um processo material como o evolucionismo jamais poderia explicar o intelecto e a vontade humana. Jamais. Só que o Omar não toca no ponto principal do conflito aqui. Né? Porque até os teístas evolucionistas, mesmo o Teilhard de Chardin, que ele menciona em um outro momento do vídeo, eu não acho que ele mesmo teria coragem de dizer que o intelecto humano foi um produto da evolução, porque isso seria heresia clara, né? Porque está ali em qualquer catecismo que Deus cria a alma humana. O problema moderno que gera conflito é a ideia de que o corpo humano evoluiu pelo processo evolutivo, né? Pelas causas evolutivas, e a única coisa que Deus fez foi basicamente infundir aí a alma humana em um desses primatas ou hominídeos em algum momento da história. Né? Aí que está o problema. Né? E eu já fiz vídeos sobre esse assunto, então eu não vou me estender aqui, mas eu posso dizer brevemente que essa noção de que podemos defender a evolução do corpo humano e a alma sendo criada posteriormente infundida neste corpo que evoluiu, ela é contrária aos princípios da metafísica clássica. Né? São Tomás de Aquino nos diz que para uma alma receber, né, para um corpo receber uma alma, a matéria tem que estar disposta ao recebimento daquela forma. Só que a disposição da forma e da matéria à forma, ela é criada simultaneamente por Deus. Então, para São Tomás de Aquino, o corpo de Adão e a alma de Adão foram criados simultaneamente. Não é possível que processos naturais gerem essa disposição da matéria para que então Deus possa infundir isso daí. Então, quando Pio XII coloca lá na sua encíclica que podemos estudar a evolução do corpo humano, ele parte, né, ele se distancia totalmente da tradição católica e
da doutrina de São Tomás de Aquino, né? E eu acredito que isso ocorreu porque ele já estava mais no fim da vida e foi influenciado por pessoas nefastas que estavam ali ao redor dele, né? Que muito provavelmente se exploraram aí da sua fragilidade no fim da sua idade ali, né? Então, esse é o problema principal, né? Não é o evolucionismo ateu que defende a evolução do homem e a seu intelecto por processos materialistas, né? Porque isso nem os evolucionistas conseguem explicar a origem da inteligência humana, né? Não tem nenhuma teoria vigente que preste sobre isso, né? O Chomsky tentou, mas já foi refutado e são ideias extremamente tolas. O problema realmente, né, é a evolução teísta, que vai argumentar que a evolução pode gerar o corpo humano, né? Isso também é uma tolice. Eu acho que é isso que ele tem a dizer sobre evolução. Deixa eu só ver aqui. Então existe um abismo entre o ser humano e os outros animais. Essa teoria, ela tem raiz ideológica, notoriamente, no colonialismo inglês, né? Agora, dizer isso, né, é se defender em relação a boa parte do evolucionismo, mas em relação a todas essas outras teorias que eu mencionei, né? É evidente também que continua sendo uma resposta deficiente, uma resposta defensiva, né? Tá. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu nunca assisti o vídeo dele inteiro. Quero ver se ele vai mencionar o vídeo, o evolucionismo depois, mais ao final. Só um segundo. Bom, eu dei uma olhada geral ali e não vi mais nada sobre evolucionismo não, tá? Se vocês quiserem que eu avalie o vídeo inteiro, os argumentos que ele faz ali, fiquem à vontade, mas eu quis focar no evolucionismo porque é a minha área de atuação. Então, eu espero que o Omar aceite as críticas que eu fiz. De forma geral, eu acho que a análise foi boa. Eu acho que até os momentos problemáticos foi simplesmente uma questão de não se expressar da forma correta. Então, acho que um pouco mais de precisão da próxima vez seria ideal. E eu estou, obviamente, aberto para conversar com o Omar quando ele quiser, tanto no off, ou quem sabe em uma live, para a gente discutir esses assuntos aí e, né, unir aí os nossos diferentes conhecimentos, né? Então, que Deus os abençoe e um grande abraço aí, principalmente ao Omar, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.